Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Senhor meu Deus, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, pela Tua palavra, pelo Teu propósito. Abra os olhos do nosso entendimento, nos dê sabedoria e revelação, para que possamos conhecer o Senhor e a Tua vontade. Nós repreendemos toda distração, toda dúvida, toda cegueira, e nós nos submetemos à autoridade do Senhor. Espírito Santo, toma, Senhor, este lugar, cada mente, cada coração, e leva-nos a uma plena obediência ao Senhor, e nos conceda revelação, sabedoria, entendimento da Tua vontade. Eu te peço, meu Deus, fale conosco e abençoe-nos. Fale com a pessoa que está em casa, que não pôde estar aqui, mas está cultuando ao Senhor em espírito e em verdade também na sua casa. E que todos nós, reunidos aqui, ou reunidos em casa, estejamos reunidos em Teu nome, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está conosco, o Senhor está no meio deles. Eu oro no nome de Jesus, amém. Digam todos graças a Deus. Esse texto tão conhecido da Bíblia, quando Jesus acalmou uma tempestade, é muito significativo, e eu vejo primeiramente aqui 2 tipos de atitudes que são muito frequentes na nossa vida cotidiana. Pessoas com um certo tipo de atitude ou com outro tipo de mentalidade. Eu vejo aqui, nesse texto, claramente, pessoas com a mentalidade de vítima e pessoas com a mentalidade de protagonistas. Essa é a questão que eu quero compartilhar com você e perguntar para você. A sua vida é parecida e tem o estilo de alguém que sempre se faz como vítima da circunstância, ou das pessoas com quem você convive, ou a sua vida é do tipo daqueles que são protagonistas, que criam a circunstância, resolvem os problemas, têm atitude, têm ação para lutar e superar aquilo que possa surgir no teu caminho. Nós vemos claramente aqui Jesus com atitude de protagonista, e não porque Jesus era Deus que ele se tornou protagonista. Nós vemos muitos personagens na Bíblia que têm atitude de protagonistas e não de vítima, e é muito importante nós não esquecermos de que tudo que Jesus fez no seu ministério e na sua vida aqui na terra, ele fez como homem e não usando seus atributos de Deus. Ele fez de forma humana, um homem que era igual a nós,
cheio do Espírito Santo e não usando seus atributos divinos. Então Jesus, tudo que ele fez aqui, os milagres, a sua obra, o seu poder, as curas, as libertações, a vitória sobre o pecado, sobre as tentações, Jesus fez como homem cheio do Espírito Santo. Ele não fez isso e conseguiu tudo isso porque ele era Deus aqui na terra. Ele, se fosse Deus, ele não teria fome, mas Jesus como homem teve fome. Jesus é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, mas aqui na terra ele deixou os seus atributos divinos, não teve por usurpação ser igual a Deus aqui, e tudo que ele fez como homem. Como humano, Jesus teve sede, como Deus, ele nunca teria sede. Como humano, Jesus foi tentado aqui na terra, como Deus, ele jamais poderia ser tentado. Como humano, Jesus dormiu, como Deus, ele jamais dormiria, porque está escrito que é certo que não dormirá e nem dormitará o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Então tudo que Jesus fez aqui, ele fez da maneira que eu e você podemos fazer, na dependência do Pai, movido pelo Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus é poderosa e eficaz e que se cumpre na nossa vida. E nessa atitude, Jesus foi protagonista. Veja comigo o versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Ele tomou a iniciativa, ele disse: vamos para o outro lado do lago, vamos para outra margem. A pessoa que é protagonista, ela toma iniciativa, ela tem atitude, ela se levanta, ela tem projeto, ela é direcionada por Deus, ela não fica apenas paralisada, esperando as coisas acontecerem, é uma pessoa de fé e de atitude. Jesus disse: vamos para o outro lado. Entraram no barco, e Jesus dormiu no barco, Jesus adormeceu. Como Deus, ele não precisava dormir, mas como homem, confiando plenamente que o Senhor, o Pai, jamais dormiria e sempre estaria cuidando dele, Jesus podia dormir no meio de uma tempestade. Irmãos, podem vir tempestades na nossa vida, e foi o próprio Jesus quem chamou os discípulos para entrar naquele barco, para ir ao mar naquele determinado dia, para atravessarem o mar para outra margem, foi Jesus, mas mesmo assim, eles passaram por uma tempestade. Quem está no barco com Jesus, nesta jornada, nesta vida, nós estamos com Jesus no barco. Pode acontecer de virem tempestades sobre nós, mas Jesus está conosco, o guarda de Israel não dormirá, nem dormitará, Ele está cuidando de você, por isso você pode descansar e confiar em Deus, mesmo quando a tempestade chegar na tua casa. Confia no Senhor, você pode confiar. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida uma palavra, uma promessa de Deus. Nada vai tirar o teu sono e a tua paz neste ano. Mesmo na tempestade, você vai deitar e dormir em paz, porque o Senhor te dá segurança, o Senhor está cuidando de você, e está escrito que aos seus amados, Ele dá o sono, Ele abençoa até enquanto dormem, e você vai descansar no Senhor, e Deus vai te abençoar poderosamente. Nada vai tirar tua paz. Jesus era protagonista da situação. Ele disse: vamos para outra margem, vamos para o lado de lá. E não foi vendaval, não foi o barco inundado, não foi o perigo que eles estavam correndo que fez Jesus deixar de confiar em Deus.
Por outro lado, os discípulos, ainda naquele momento, sendo treinados, sendo trabalhados por Jesus, tinham uma mentalidade de vítima. Você está começando uma caminhada com Jesus, Ele está trabalhando na sua vida. Como disse o apóstolo Paulo, Deus começou uma boa obra em você, e Ele é fiel para completar esta obra. Os discípulos ainda com uma mentalidade de vítima. No versículo 24, a Bíblia diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Mentalidade de vítima. Mestre, mestre, vamos morrer. Eles já estavam declarando isso. Quem tem a mentalidade de vítima, que sempre se acha um coitadinho, todo mundo está contra mim, todo mundo está me prejudicando, eu sou tão azarado, eu nunca consigo avançar. Mentalidade de vítima, mentalidade de alguém que não acredita que vai romper, que vai vencer, que vai viver o melhor da sua vida neste ano. Senhor, Senhor, mestre, vamos morrer. Em outro evangelho, a Bíblia conta nessa mesma passagem, em que Jesus acalmou o mar, que os discípulos acordaram Jesus dizendo: mestre, não te importas que estamos perecendo? Olha a mentalidade de quem sempre se acha vítima. Não se importa comigo, ó Deus, eu estou morrendo. Ninguém se importa comigo nessa igreja. Ninguém se importa comigo na minha família. Ninguém está vendo o meu sofrimento. Mentalidade de vítima. E os discípulos então, vendo aquela tempestade e o barco se enchendo de água, acordam Jesus: mestre, mestre, não te importa que vamos morrer? Duas mentiras do diabo. E sempre aqueles que têm mentalidade de vítima, eles ficam enganados. O diabo consegue enganá-los e tirar a verdade do seu coração. Duas mentiras na fala deles: mestre, não te importas conosco? Como se Deus não se importasse conosco. É mentira do diabo, porque, irmãos, Deus se importa com você sim. Ele te ama, Ele deu a vida por você, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador. Ele diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida. O Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, e é difícil uma mãe se esquecer do filho, todavia eu, diz o Senhor, não me esquecerei de vocês, e o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Deus se importa com você sim. E outra mentira que os discípulos naquele momento acreditaram e até confessaram, era que eles iam morrer. Quem disse que vocês vão morrer? Quem disse que essa tempestade é para a morte? Quem disse que essa doença é para a morte e não para a glória de Deus? Quem disse que esse problema é para te matar ou é para acabar com os teus sonhos? Não, é para te tornar mais forte, é para mostrar a glória de Deus na sua vida. Você está navegando em mar alto, você está em águas mais profundas, os peixes são maiores, a bênção é maior em águas profundas, porém as ondas também são mais fortes, a tempestade é maior, só que Deus está com você do mesmo jeito, e Ele vai mostrar o poder e a glória dEle na sua vida.
Uma segunda mentira do diabo: nós vamos morrer. Segunda mentira que a mentalidade de vítima acredita: não vai dar certo, não vai ter jeito. Irmãos, é mentira do diabo. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai viver o melhor de Deus na sua vida daqui para frente. Mas os discípulos tinham essa mentalidade de vítima, e Jesus, a atitude de protagonista. Quando eles acordam Jesus, olha o final do versículo 24, ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Alguém que é protagonista se levanta no momento da dificuldade. Alguém que é protagonista não é aqueles que ficam prostrados na derrota, se levantam para resolver o problema. Jesus não se levantou para ficar discutindo com os discípulos: por que vocês me acordaram? Quem disse que eu não me importo com vocês? Jesus não levantou ali para ficar respondendo aquela ladainha dos discípulos, aquela conversinha mole. Mestre, nós vamos morrer. Irmãos, atitude de vítima nunca fez Jesus se impressionar com alguém. Atitude de vítima, de alguém que quer se colocar como um coitadinho, nunca moveu a mão de Deus em sua direção. Jesus não se levantou para ficar dando ouvidos àquela fala de derrota e de coitadinhos, dizendo: nós vamos morrer, Senhor. Jesus se levantou e olhou para o problema de fato. Jesus se levantou e estendeu a sua mão e direcionou a sua voz para resolver o problema. Quem é protagonista se levanta e sabe qual é o problema, sabe qual é a realidade, e ele se levanta para profetizar, ele se levanta para estender a mão e para dizer: vento, cala-te, tempestade, cesse, mar agitado, acalma-te. Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a violência das águas, e o que aconteceu? Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Quando você tem atitude, tudo vai se encaixar na sua vida, tudo vai dar certo, tudo vai estar de acordo com a vontade de Deus, tudo. E após fazer isso, no versículo 25, Jesus perguntou para eles: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Onde está a sua fé? Essa é uma pergunta importante, porque Jesus está perguntando local, onde está a sua fé? E nessa pergunta de Jesus, já está implícito que todos eles tinham fé. Jesus não estava perguntando: será que vocês têm fé ou não têm fé? Jesus estava perguntando: onde está a sua fé? Isso é importante porque todos nós temos fé. Diga assim: eu tenho fé. Diga: Deus já me deu toda a fé que eu preciso. Isso está escrito na Bíblia. Na epístola de Judas, não é o Judas Iscariotes, traidor, mas é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, por parte de Maria. Esse Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, ele escreve no versículo 3, é um livro pequenininho, só tem um capítulo. No versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos deu toda a fé de uma vez por todas. A fé que você precisa, Deus já te deu. E no versículo 20, o mesmo apóstolo escreve para que nós batalhemos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então, ou seja, Deus já te deu a fé, mas Ele manda você batalhar por esta fé.
Porque Ele não te deu uma fé pronta, Ele te deu uma fé como um princípio, é uma fé como uma semente, que você planta, você cultiva, você rega, você batalha, e esta fé a cada dia cresce mais e mais, você exercitando a sua fé em Deus. Quantos estão entendendo, digam amém. Então nós já temos a fé que nós precisamos. Você já tem a fé necessária para ser um protagonista e não uma pessoa com aquele sentimentozinho de vítima. Ah, tudo está lutando para me prejudicar. Ah, eu não consigo, eu não tenho força. Ah, as circunstâncias estão tão difíceis para mim. Ah, ninguém se importa comigo. Não, Deus já te deu toda a fé que você precisa. Mas Ele te deu essa fé para você batalhar. E Ele nos pergunta: onde está a sua fé? Ele perguntou para os discípulos: onde está a sua fé? Onde está a minha fé? Se a minha fé está nos meus olhos, eu vivo por aquilo que eu vejo. Um dos discípulos de Jesus tinha a fé nos olhos, e quando Jesus ressuscitou, ele durão e a fé nos olhos disse assim: eu só acredito vendo. Aí quando Jesus ressuscitado apareceu para ele, Jesus falou assim: vem aqui Tomé, olha aqui, coloca o dedo na minha mão, olha aqui onde a lança me transpassou. A fé de Tomé estava nos olhos. Tem pessoas que a sua fé estão nos ouvidos, porque tudo que ela ouve abala a sua vida. Ouve uma má noticiazinha, fica em pânico. Ouve alguma coisa negativa, já se desespera. Ouve alguma coisa que desagrada, já fica todo abalado, todo vitimado. Ai, mais uma vez eu vou perecer. A fé está no ouvido. Não pode ouvir nada que já fica todo medroso, todo angustiado. Alguns têm a fé, parece que na pele, nos sentidos naturais. Um exemplo disso é Pedro. Depois de ter uma fé ousada em Jesus, uma fé verdadeira, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, e aí Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Então Pedro teve uma fé verdadeira naquele momento, acreditou em Jesus, saltou do barco e começou a andar sobre as águas do mar da Galileia. Aleluia! Uma fé gloriosa que o levou a uma experiência sobrenatural com Jesus. Mas de repente, a fé de Pedro saiu do seu coração e veio para a pele, e ele começou a sentir o vento forte, ele começou a olhar para o mar agitado, e ele começou a pensar: ei, não é normal, eu estou andando sobre isso, e ele começou a sentir medo, e a fé dele esmoreceu, e ele começou a afundar. E Jesus foi lá, estendeu a mão, e levantou Pedro. Ele teve uma fé que esmoreceu. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus. A fé desses discípulos não estava em Jesus, estava nas circunstâncias. A fé deles estava nos olhos, porque eles viam o barco se enchendo de água, e eles pensaram: nós vamos morrer. Se eles tivessem acreditado na palavra de Jesus, eles teriam tido fé. E irmãos, nesse momento da vida deles, já era tempo daqueles discípulos acreditarem no que Jesus ensina e fala.
Há quanto tempo você está na igreja e ouve a palavra de Deus? Já é suficiente, já é tempo hábil para você acreditar um pouco mais, para você não ter mais essa mentalidade de vítima e ter uma mentalidade de protagonista e se levantar com autoridade para repreender o vento, para repreender a luta, para erguer a cabeça, para andar de cabeça erguida nesse ano e para dizer: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Já é tempo hábil, já tem tempo suficiente. Os discípulos, irmãos, eles não acreditaram no que Jesus tinha dito, porque lá no versículo 22, no começo deste texto, nós lemos que Jesus falou para eles: vamos para onde? Vamos morrer no mar? Foi isso que Jesus falou? Vamos morrer no mar da Galileia. Foi isso que Jesus disse para eles? O que Jesus falou para eles? Diga comigo: vamos para o outro lado do lago. Jesus disse: vamos para o outro lado. Jesus dormiu, mas a palavra de Deus não muda. Jesus falou, Ele é fiel para cumprir. Jesus prometeu, Deus prometeu, a palavra de Deus te prometeu algo, Ele não volta atrás, Ele é fiel e Ele cumprirá a sua palavra na sua vida. Mas os discípulos não creram no que Jesus tinha falado, eles creram no que eles estavam vendo. Onde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Onde está a sua fé? Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então hoje nós vamos orar, irmãos, e vencer todo tipo de pensamento, de atitude, de mentalidade de vítima. E vamos passar a ser protagonistas de milagres e grandes bênçãos na nossa vida. Quem quer ser protagonista de milagres, de bênçãos na sua vida, na sua família? Eu quero terminar contando algumas rápidas histórias de personagens bíblicos que foram protagonistas, e isso sim agradava a Jesus. Porque Jesus nunca ficou impressionado com alguém choramingando, se fazendo de vítima, mas Jesus ficava admirado com pessoas como aquele centurião de Cafarnaum, que tinha um empregado que estava doente, o servo dele estava doente, ele mandou chamar Jesus, e ele disse assim: mestre, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda apenas uma palavra tua, e o meu servo que está doente será curado. Senhor, basta uma palavra, porque eu também sou homem que tem autoridade, e quando eu digo para um dos meus servos, vem, ele vem, quando eu digo para outro, vai, ele vai. Então, Senhor Jesus, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Este homem se colocou como protagonista, e Jesus se admirou da fé dele e disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como esta. Protagonista. Outro exemplo é aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue há 12 anos. Aquela hemorragia não cessava. Era como se ela estivesse menstruada por 12 anos seguidos, todos os dias, perdendo sangue, perdendo força, perdendo vida. Mas ela nunca se colocou como vítima da circunstância ou da enfermidade que ela enfrentava. A Bíblia diz que ela lutou, ela procurou vários médicos e ela gastou tudo que tinha. E eu imagino, irmãos, naqueles 12 anos, aquela mulher indo para um médico, faz todos os exames, faz todas as consultas, e ela vai e ouve do médico: olha, nós vamos tratar assim, vai tomar isso, vai fazer tal tratamento, vamos operar que vai dar certo, e ela gasta, e ela luta, e ela não se entrega, e não consegue resolver, e piorava. E procura outro médico, e gasta mais, e não melhora, e piora, e procura outros e outros médicos.
Quantos médicos certamente disseram para ela: olha, mulher, sua doença é crônica, não tem cura e você vai morrer. Mas ela nunca desistiu. Ela foi protagonista. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Ei, irmãos, hoje Deus está se movendo e Ele quer derramar uma unção gloriosa na sua vida, para você não desistir, para você não se colocar como vítima, para você enfrentar essa luta, seja há 12 anos, seja há 1 ano, seja há 3 anos, Deus é contigo e você não vai desistir e você vai vencer essa luta. Um dia, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Aleluia, ela já tinha gastado todos os seus recursos com médicos, mas nunca tinha desistido. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou posse, ela disse: agora vai ser a minha cura. Certamente o diabo soprou no ouvido dela: não adianta. Quantas vezes você já foi no templo em Jerusalém? Quantas vezes você já pediu para Deus e nunca aconteceu? Mas ela não desistia, ela era protagonista e não vítima. E ela falou consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se ela fosse aquela mentalidade de vítima, ela diria assim: ai, pelo amor de Deus, alguém, manda chamar então Jesus, para ele vir aqui na minha casa, e ele orar por mim, e eu serei curada. Não, ela disse: eu vou até ele, e eu vou tocar nas vestes dele, e eu serei curada. Isso é fé de alguém que é protagonista e não vítima. E ela foi nesta fé, chegando até perto de Jesus, ela viu que não dava para chegar nele, porque uma multidão rodeava e apertava Jesus, era impossível ela entrar. Ela disse: eu não vou desistir. Ela não ficou lá ajoelhada dizendo: ai, algum discípulo, pelo amor de Deus, tenha piedade de mim e pede para Jesus vir me abençoar. Não, ela se agachou, ela foi rastejando, mas ela foi até Jesus, trombando daqui, sendo pisada por uns e por outros, mas ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Aleluia! Essa é a atitude de alguém que não se entrega. Pode aplaudir e dar um glória a Deus bem forte. Não desista, não se entregue. Os teus sonhos estão nas mãos de Deus e Ele cumprirá. Aleluia! Irmãos, eu estou sentindo o poder de Deus para levantar você e tirar todo o pensamento de vítima, de derrota da sua mente e transformar a sua história na história de um protagonista. Tem tantas histórias na Bíblia de pessoas que não se entregaram, não ficaram se fazendo de coitadinhos. A exemplo daquela mulher, aquela mãe, que tinha uma filha endemoniada, perturbada, e ela insistentemente andava atrás de Jesus pedindo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ignorava ela. Para os discípulos, Jesus explicou o porquê, dizendo: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher era cananeia, cirofenícia, e ela insistia: Jesus, tem misericórdia. E Jesus não lhe respondia, mas ela tomou a atitude de não se considerar vítima, mas ser uma protagonista de um milagre na sua casa. Quem vai sair daqui com a atitude de gerar milagres na sua família? Ser protagonista de uma bênção profissional gloriosa. Ela continuou insistindo, e Jesus então disse para ela: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Se fosse alguém com a mentalidade de vítima, sairia dali dizendo: ele me chamou de cachorrinha.
ou então saía fazendo um barraco, xingando. Quem ele pensa que é? Me chamou de cachorrinho. Esse Jesus aí eu não quero mais saber dele. Mentalidade revoltada de vítimas. Mas ela tinha um coração de quem acredita e de quem é protagonista. E ela virou-se para Jesus e disse assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, Deus não tem migalhas para nós, porque nós somos filhos. Ele tem o pão. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. João capítulo 2, o servo daquele casamento disse para o noivo: você guardou o melhor até agora. Está sendo profetizado que esse ano é o ano que Deus guardou o melhor até agora para você. Mas pensa comigo, uma migalha apenas, uma migalha que Deus nos dá, muda a nossa vida. Porque o que é uma migalha que cai da mesa do Senhor, para nós é grande demais. Um exemplo, a Bíblia é o pão de Deus para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é pão vivo, é Jesus, é o verbo que se fez carne. Uma migalhazinha dessa palavra muda a vida de uma pessoa do dia para a noite. Um versículo que você recebe e crê, muda a tua história assim. Quem pode confirmar comigo que um versículo que um dia você ouviu e se apoderou dele, mudou o curso da sua vida? Um versículo, uma migalha. Eu me lembro no começo do meu ministério, quando eu era pastor lá em Potirendaba, um versículo que Deus falou comigo, mudou minha história ministerial. Já era convertido, não foi uma mudança para salvação, mas foi uma mudança ministerial. Deus falou comigo, um versículo, João 3,27, o homem nada pode receber, se do céu não lhe for dado. Mudou minha vida. Uma migalha, perto de todo esse pão que Jesus oferece para nós todos os dias. Então, igreja, Deus te chamou para ser protagonista, para levantar tua cabeça e colocar a tua fé em Jesus. Onde está a sua fé? Senhor, a minha fé está no teu nome, a minha fé está na tua palavra, na minha boca e no meu coração.